qual é o problema que o nosso cliente pretende resolver quando nos chama. Porque essa é a solução que ele procura e quando nós temos essa solução, ele de facto quer comprar-nos a nossa solução e quer escolher que sejamos nós a implementar esse sistema. Portanto, quanto mais confiantes formos a dar-lhes aquilo que eles procuram, mais eles irão querer que sejamos nós a fornecer-lhes essa solução. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Feito para Construir, o podcast que pretende ser a tua verdadeira mala de ferramentas para alcançar o sucesso. Neste episódio vamos falar de produtos. Nós que vivemos no mundo da construção civil estamos sempre à espera de encontrar o produto milagroso que seja a resposta para os nossos problemas. E a verdade é que depois de tanto procurar, muitas vezes acabamos por descobrir que o cimento e a areia é sempre o produto mais certo, portanto isto também acontece sempre. Mas basicamente aquilo que eu quero partilhar convosco é isto, é que na nossa busca incessante por produtos, ou quando temos alguém a vender-nos um produto, porque nós, enquanto construtores, também vendemos um produto, aquilo que importa é qual é o problema que o produto pretende resolver. Portanto, mais importante do que o produto é qual é o problema que esse produto resolve. E quando nós percebemos que aquilo que nós vendemos é uma solução para um problema, tudo muda de figura, porque começamos a posicionar-nos de outra forma. E muitas vezes o que temos que fazer é exatamente perceber qual é o problema que o nosso cliente pretende resolver quando nos chama. Porque essa é a solução que ele procura e quando nós temos essa solução, ele de facto quer comprar-nos a nossa solução e quer escolher que sejamos nós a implementar esse sistema. Portanto, quanto mais confiantes formos a dar-lhes aquilo que eles procuram, mais eles irão querer que sejamos nós a fornecer-lhes essa solução. E isto leva aqui a uma intersecção que é esta. Não sei se já perceberam ou se já vos aconteceu terem obras em que dão preço, até dão um preço muito competitivo e depois aquilo que acontece é que perdem a obra para alguém que dá um preço muito maior e mais alto, ou pelo menos mais alto. E no outro dia tinha, aliás, um episódio muito concreto. No outro dia estava na construção da minha casa e o construtor que estava que está a construir a minha casa, tinha perdido uma obra para alguém que tinha dado o preço quase o dobro daquilo que ele tinha dado de orçamento. E basicamente a questão é esta, teve a ver com uma questão de confiança. Quem entregou aquela obra entregou a uma empresa grande, a uma empresa conhecida, que lhes dava a garantia, que isto é psicológico, não é física, mas a garantia de que a obra seria executada no tempo em que eles necessitavam e, portanto, a solução que essa família procura é tempo. Tempo de construção, que era a obra rápida. Não é o melhor preço para fazer a obra. E, portanto, a empresa que foi capaz de garantir e dar-lhe garantias de entregar a solução que aquela família procura foi a empresa que conseguiu ganhar o trabalho. E isto faz com que, quando no dia-a-dia andamos na luta de qual é o preço de metro quadrado de uma pintura, se é 12, se é 11, se é 8, ou o preço de metro quadrado de um capote, ou o preço, nós perdemos aquilo que é essencial, que é ir ao fundo da questão e perceber as pessoas que nos estão a pedir preço, o que é que querem realmente resolver, qual é o problema que elas têm para a qual procuram uma solução. E quando nós não percebemos isso, entramos numa guerra de preço e muitas vezes acabamos por perder, mesmo tendo o preço mais barato,
e não percebemos muito bem o que é que se passou ali. E basicamente é o que se passou, na maior parte das vezes, o que se passou é que nós não entendemos e não percebemos qual era o verdadeiro problema do cliente. Porque muitas vezes o cliente chega à nossa beira e diz: eu quero colocar capote na minha fachada. Portanto, é o cliente que diz o que quer. E portanto, nós damos preço para o capote que a pessoa está a pedir para a fachada. E não perguntamos, nem interrogamos porque é que querem capote na fachada. E muitas vezes o pedido de capote do cliente, que não é um especialista, pode ser a solução que lhe resolve o problema, ou pode não ser de todo a solução que lhe vai resolver o problema. E depois, mais à frente, podemos ter uma chatice, porque foi colocado capote, investiu-se no capote e o cliente vai-nos dizer: mas isto não me resolveu este problema. E nós, o construtor, diz: mas eu não sabia que era isto que queria resolver, você disse-me que queria capote. E entramos numa discussão que não interessa a ninguém. Portanto, perceber sempre o que é que o cliente pretende resolver quando nos chama é fundamental para nós termos sucesso nos nossos negócios. E para isso nós temos que perceber que os especialistas somos nós. O cliente, quando nos chama, espera chamar alguém especialista, e como especialista, da mesma forma, quando vamos ao médico, o que acontece é que o médico faz-nos perguntas, pergunta-nos onde nos dói, quais são os nossos sintomas, como é que nos sentimos, e baseado nessas perguntas faz um diagnóstico e depois receita-nos um tratamento. Nós, enquanto profissionais da construção, muitas vezes esquecemos desse facto, até porque muitas vezes temos clientes que acham que percebem da construção e que até um dia na sua vida já estiveram a ajudar na construção. Portanto, a construção é uma coisa que toda a gente percebe mais ou menos, mas que de facto muitas vezes não percebem. Portanto, aqui a partida principal que eu vos quero deixar é esta: é que não é os produtos que fazem milagres, não é os produtos que nos vão fazer chegar a um outro patamar e nos vão dar aquilo que o Warren Buffett diz, que o negócio de sucesso tem que ter margens grandes. E da mesma maneira o Warren Buffett também diz que nós, para termos uma empresa à prova de crises, temos que ser os melhores na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país e por aí fora. Quando nós somos os melhores, nunca nos faltará trabalho, quer haja crises ou não. E se juntarmos as duas premissas, sermos os melhores e termos margens interessantes, transformam isto num negócio de sucesso. Mas para isso, para nós sermos os melhores, muitas vezes não se trata de fazer com mais perícia, de sermos mais perfeitos naquilo que fazemos. Na maior parte das vezes trata-se de perceber o nosso cliente, de perceber qual é o problema que o nosso cliente quer resolver e a seguir ter o conhecimento, as ferramentas adequadas para poder resolver esse problema. Muitas vezes as ferramentas adequadas é o produto adequado. O produto adequado é aquele que, do ponto de vista de alguém que compra produtos, do construtor, deverá ser o mais barato possível e o mais eficaz possível. Mas, se não for possível, normalmente isso não é possível encontrar. Portanto, é preferível, a pergunta é esta: é preferível encontrar um produto mais económico e que só me vai aguentar, só me vai passar a imagem de que o problema foi resolvido durante 2 ou 3 meses? Ou é preferível dar um produto com um preço mais elevado, com qualidade mais elevada e que dá uma garantia de resolver o problema do cliente por um período mais alargado de tempo? E a questão é sempre esta, porque quando nós também tratamos de negócios, estamos a tratar de termos uma empresa que seja referenciada, e quando nós somos chamados por alguém porque já fizemos o trabalho para outra pessoa, o negócio está fechado. Quase nunca é uma questão de preço. Eu fiz o trabalho para aquela pessoa,
aquela pessoa disse-me que eu fui muito bom no serviço que prestei, foi muito bom em termos de perceber qual era o problema que eles queriam resolver e de o resolver, e portanto estou a ser recomendado, e a partir daí há ali um grau de confiança que normalmente, se tudo for alinhado, portanto, se eles tiverem o dinheiro necessário e a solução que eu tenho fizer sentido para eles, vamos ser contratados com muito mais rapidez do que andarmos a distribuir flyers pelas portas para depois sermos contactados, dar um orçamento e depois preços, e depois de repente os clientes transformam-se em fantasmas porque nunca mais lhes atendem chamadas, nunca mais querem falar connosco, porque não é o momento certo. Portanto, sobre produtos, a primeira dica que eu vos queria dar é esta, que o produto pouco importa se não for capaz de resolver o problema que o cliente procura resolver. Portanto, é muito importante, é fundamental percebermos sempre, quando estamos a falar com os clientes, o que é que eles querem resolver, quais são os problemas, irmos ao fundo da questão para perceber onde é que está a origem desse problema, sermos profissionais e quando assim é, os clientes estão dispostos a pagar-nos o que quer que seja para resolvermos esse problema, desde que tenham o orçamento para isso e a possibilidade e o arcabouço financeiro para o poderem fazer. Mas como eu vos disse no início, há muitas situações, eu já passei por algumas, em que de facto as pessoas pagam o dobro. Portanto, nunca é uma questão de falta de dinheiro. A questão é a questão de nós darmos a segurança ao cliente de que temos a solução para resolver aquilo que ele quer. E só para terminar este episódio, lembro-me de um cliente em Lisboa, na área do microcimento, portanto eu aí já estava a fornecer microcimento, e por norma os clientes ligam para a Microcrédito a pedir um orçamento, e nós o que dizemos é que não fazemos neste momento os serviços de aplicação de microcimento, portanto passamos para aplicadores que fazem o serviço e que são nossos clientes, e muitas vezes temos aqui a pressão dos clientes que nos pedem para saber qual é o preço final do serviço depois de aplicado, e fazem muita força para saber um preço, para perceber se têm capacidade financeira para ir com o serviço para a frente ou não. E da nossa parte, se nós pudermos de facto fazer aqui uma triagem e enviar para os nossos clientes contactos que sejam de facto com capacidade financeira para fazer os serviços, ou contactos que estejam pré-vendidos, como nós dizemos, tanto melhor. E então há uma história que há um cliente em Lisboa que sempre que nós lhe passamos um contacto, ele consegue vender mais caro do que aquilo que foi o preço de referência que foi dado. Sempre de forma inegável. E é incrível como é que isso acontece. E quando eu falo com ele, com o Joaquim, o que ele me diz é que, ou seja, eu tenho a minha agenda preenchida, tenho tantos homens, só consigo fazer X metros quadrados por mês. Portanto, eu tenho que ter a disponibilidade para encaixar aquela obra no tempo que é permitido. Portanto, é alguém que não falha, que dá sempre referências para o cliente poder ligar para perguntar sobre os trabalhos que ele fez e sobre o seu serviço. E, acima de tudo, é alguém que vende e sabe vender isso ao cliente. E fala com o cliente, percebe o que é que ele quer, se quer um pavimento ou uma parede que deixe os seus amigos deslumbrados, se quer um espaço que lhe dê uma energia diferente e que dê muitas alegrias à sua família viver naquele espaço por muitos anos, ou se quer apenas resolver um problema estético, se tem um pavimento em cerâmica que está velho, usado, e que estar a partir esse pavimento todo para voltar a colocar não é uma hipótese, e sabendo que há uma solução como o microcimento que aplica diretamente sobre o cerâmico, sem grandes entulhos, sem grandes obras, de
forma fácil, rápida e eficaz e deixa o pavimento moderno, sem juntas, muito fácil de limpar. Se é isso que o cliente quer, é isso que ele dá ao cliente. E, portanto, a arte dele faz com que ele vá lá, quando vá lá, ele fecha os negócios com valores sempre mais altos que aquilo que demos, e o que prova muitas vezes aquilo que eu estou aqui a dizer, que não é o produto que faz a diferença. O que faz a diferença é nós termos a capacidade de percebermos e de sabermos ouvir, fazer as perguntas certas para perceber qual é a solução que o cliente procura. E depois de ouvir, tal como no médico, ouve o paciente, tenta perceber quais são as suas limitações, quais são o que é que ele está a passar. O profissional da construção também tem que perceber o que é que o seu cliente quer resolver e depois aí dar a solução. Quer dizer, eu funciono desta forma, no meu ponto de vista, o produto mais adequado para resolver aquilo que pretende é este, tem que ser feito desta forma, depois dar portanto, uma visão do processo, do tempo que demora e o preço estimativo ou fechado para resolver o problema, e ele quase sempre fecha isso. Portanto, hoje ficamos por aqui, falamos de produtos. Os produtos realmente também é uma ferramenta para os construtores, é uma ferramenta que pode fazer a diferença, mas, sobretudo, aquilo que é importante reter aqui é que o que importa é perceber o cliente, quais são os problemas que o cliente quer resolver e dar-lhe essa solução e não tentar dar outra ou falar de outra. O problema que o incomoda o cliente é aquele problema que o faz dormir mal da noite, que faz acordar a pensar naquilo, que o faz ter que ouvir a esposa todos os dias a falar da mesma coisa, é aquilo que tem que ser resolvido. E, portanto, quando assim é, tudo é mais fácil e não é o preço que faz a diferença, porque vocês estão a entregar valor. E é o valor que vende as soluções e, portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Espero-vos no próximo. Até à próxima.